Muito bem, pessoal. Hoje é dia 2 de abril. Eu estou completando aqui a nossa gravação dessa segunda etapa no dia 2. Muito bem, eu preparei essa apresentação para dar a vocês uma dimensão do que significa a pandemia do coronavírus e para colocar numa perspectiva histórica, né? De modo a que dá um update. Nós temos inclusive novidades em relação a ontem, já tem novidades lá da China, através do Dr. Carlos Alberto von Miller. No final eu vou falar. Então, vejam só, o que está tornando essa pandemia tão importante? Se nós observarmos o século XX, nós vamos ver que a única situação que se assemelha, que nós tivemos, que se assemelha a essa que estamos vivendo, é a H1N1 espanhola de 1918. Nós tivemos naquela época 500 milhões de infectados, 50 milhões de óbitos. Tá? Foi uma epidemia que durou de 1918 até 1920, quando o surto acabou. Depois dessa, nós tivemos várias outras. Tivemos a SARS-CoV de 2003, a MERS-CoV, que foi do Oriente Médio. Aqui no Brasil também teve a influenza, que é H1N1, 2009 e 2013, o mesmo vírus da gripe espanhola de 1918. E houve outras mais. Do Oriente Médio, a MERS-CoV, teve a asiática, a suína, teve várias outras. Teve ebola. Mas em nenhuma dessas outras epidemias houve tanta comoção quanto está ocorrendo com esta agora, a SARS-CoV-2, a Covid. Por que isso está acontecendo? Então, nós vamos entender isso agora no segmento. Observe nesse gráfico aqui que a taxa de mortalidade da Covid, e estimando um valor um pouquinho para cima, mais ou menos o que está acontecendo agora de real, 5%, é menor que qualquer outra epidemia que houve no século XX. A MERS-CoV, por exemplo, matava 43%, dos acometidos. Mas qual é a diferença? A diferença é a transmissibilidade. Todas essas outras epidemias aqui, elas tinham uma maior mortalidade, mas uma menor transmissibilidade. Essa é uma diferença importante. Nesse gráfico aqui, nós vemos o modelo que predizia, esse modelo aqui anterior, predizia como é que ia se comportar a curva aqui no Brasil. E o Brasil vem se comportando bem, na realidade, bem abaixo. Se vocês observarem, no dia 25 de 3, nós tínhamos 2.433 casos. No dia 25, o modelo previa 4.000 casos. No dia 27, nós tínhamos 3.300 casos. E no dia 27 nós tínhamos 6.000 casos. Hoje, no dia 2 de abril, nós temos 8.000 casos, explodiu bastante de ontem para hoje, e o modelo previa 12.000 casos. Então, tendo em vista essa previsão matemática, esse modelo matemático, é de se entender o pânico que surgiu no começo dessa epidemia aqui no Brasil. Só para fazer um contraponto em relação às outras epidemias que nós tivemos, esse aqui é um gráfico do Ministério da Saúde com relação a H1N1 de 2013. Tá? Então, nós tivemos 4.730 infectados e 749 óbitos. Total, né? Inclusive H3N2, outros que não foram tipificados, influenza B, outros vírus respiratórios. Então, tivemos números que se assemelham a esses dessa epidemia que nós estamos tendo agora, até com muito mais óbitos, que essa que teve uma taxa de mortalidade expressiva. Mas, nesse caso aqui da H1N1, se vocês não estão lembrados, não houve quarentena, não fechou comércio, nada. Os colégios fecharam por acho que uma semana ou duas, mas não aconteceu tanta comoção quanto está havendo com essa.
Essa aqui é a curva epidemiológica daquele evento, 2013. Observem que a curva vai a zero em 31 semanas. De maneira que, qual é a diferença, então, entre a influenza H1N1 do Covid? O Covid tem uma maior transmissibilidade, uma maior morbidade, uma vez que ataca o pulmão, e a influenza ataca preferencialmente as vias aéreas superiores. No caso da Covid, também pode acontecer de alguns indivíduos desenvolverem uma tempestade de citocinas, que é uma overreaction, né? Uma super reação do sistema imunológico, no qual o teu próprio sistema imunológico vai atacar, inclusive, as células que não estão doentes. Também tem uma maior duração, 10 a 15 dias contra 7 dias, e a mortalidade é, no mínimo, 10 vezes maior do que a mortalidade da influenza. Ainda não temos vacina, e a influenza nós já temos vacina. Bom, mas ser exposto ao vírus não é uma sentença de morte. Na verdade, você, eu, todos nós, num prazo de 18 meses a partir de agora, todos nós deveremos ser expostos ao vírus, e com isso nós vamos desenvolver uma gama de quadros. 81% terão casos leves, que são sintomas de gripe comum. A pessoa vai ter dor de cabeça, dor de garganta, febre. O que você tem que fazer? Quarentena. 14% desses casos vão se agravar, no sentido de ter dispneia. Aí você precisa ir ao hospital. Destes, 4,7 serão entubados. E dos 4,7, 1 até 2,3% irão a óbito. Então, minha gente, a questão de alta complexidade, tanto científica, médica, quanto política, é o que fazer quando a quarentena acabar. E quando a quarentena pode acabar. Não existe uma resposta para isso. Ninguém sabe qual é o momento seguro para a quarentena acabar. O fato é que a quarentena representa a única ferramenta para diminuir a taxa de disseminação do vírus. O vírus ele não pode ser contido, o vírus só pode ser retardado. Por razões óbvias, é interessante que haja o maior retardo possível na transmissão do vírus. Então, quais são as 3 medidas que, teoricamente, nós deveremos adotar para evitar que a curva epidemiológica, a curva suba exponencialmente, saturando o sistema de saúde, colapsando o sistema de saúde? Primeira providência é teste. Testar toda a população para saber quem tem e quem não tem o problema. Mesmo quem não tem o problema, isso vai representar uma mudança de cultura nos nossos hábitos aqui no Ocidente. Todo mundo vai ter que observar as medidas de higiene, que hoje são coisas, vamos dizer assim, excepcionais, vão ter que ser observadas para sempre. Ou seja, se você está com gripe, o melhor é resguardar uma quarentena. Mas se você precisa sair e está gripado, bote uma máscara, como os chineses fazem, os orientais fazem, para não contaminar as outras pessoas, porque você não sabe o que você tem, que tipo de vírus você tem. E a terceira coisa é a liberação, entre aspas, do uso da hidroxicloroquina para os hospitais. Hoje, a hidroxicloroquina ela só é utilizada para pacientes internados em estado grave, intubados, estado crítico. Só que está havendo já uma mudança nesse sentido, como a gente já vai ver logo a seguir. De modo que a hidroxicloroquina associada a essas medidas aqui de higiene, elas mudam o cenário, isso muda o cenário. Não é, deixa de ser uma condenação à morte ser exposto ao vírus. Não é, absolutamente não é. Toda a população que é imunocompetente vai ter condições de lidar com isso.
Portanto, não há razão para ter pânico. Falando em testes, existem três tipos de testes. Perdão, existem três testes, dois tipos de testes. Existe o teste direto e os indiretos. Esse teste aqui é o padrão ouro, o PCR, a reação de polimerase em cadeia. Ele faz a detecção molecular do RNA. Ele possui 75% de sensibilidade para o suave das vias aéreas superiores e 93% para os fluidos pulmonares. Ele é caro, exige um laboratório molecular para isso, leva 3 dias para dar um positivo, sendo que atualmente, como o sistema está sobrecarregado, sei lá quanto tempo leva, 7, 10, 5 dias. Além do mais, exige um cuidado no processamento, porque ele, se demorar mais que 4 horas, ele perde a viabilidade da amostra. Ele precisa, mesmo assim, precisa ser congelado a menos 20 graus. Os outros dois testes são testes indiretos, que medem os anticorpos gerados à exposição do vírus. Esse teste do sangue, o kitzinho, ele não é de muita utilidade, tá? Porque ele dá muito falso positivo, muito falso negativo. Ele é incapaz de dar um diagnóstico, sendo necessário o uso do PCR, tá? Isso porque ele não mede anticorpos específicos, ele só detecta se está alto ou se está baixo. Já o outro teste indireto é o teste sorológico ELISA, que é o ensaio de imunoabsorção enzimática. Esse ensaio aqui ele é bem bom, tá? Só que ele também tem seus revés, nada é perfeito, tá? Ele necessita de 7 dias para dar um positivo. Pessoas que têm doenças autoimunes podem afetar o resultado por um falso positivo, porque as pessoas que têm doenças autoimunes, elas já estão com o IgM levantado, né? Então é possível que dê positivo. Agora, ele detecta anticorpos específicos. Ele detecta, por exemplo, quando está no início da infecção, quando a infecção está em curso, num curso para se agravar, e também quando o indivíduo já está imunizado, já está em remissão. Então, é um teste muito, muito bom este aqui. Então, minha gente, qual é a sugestão de protocolo de enfrentamento baseado nisso tudo que a gente já viu? Testar toda a população com um teste sorológico ELISA. Se o teste deu negativo, libera. Ele não foi exposto, precisa ser retestado num período de tempo a ser determinado, 15, 20, 30 dias. Ah, deu positivo? Qual o anticorpo apresentado? É só o IgG? O IgG a pessoa apresenta quando já está no final do ciclo. Ele já foi exposto, sobreviveu, está bem, está imunizado, libera ele. Ah, só apresentou IgM? Então, isso significa que tem uma infecção recente em andamento. Nós aqui estamos preconizando, isso aqui ainda não está implementado no dia 2 de abril, o uso preventivo da hidroxicloroquina e quarentena. Tá? A ideia é essa. Você vai ao hospital e recebe lá a hidroxicloroquina profilaticamente. Essa medida ainda não foi implementada no dia 2 de abril. Mas se o quadro se agrava, nesse momento aqui, ó, ele já está indo para o hospital, ele já está em dispneia, lá medindo. O teste sorológico detecta que tem os dois anticorpos IgM e IgG positivo. Isso indica uma infecção recente se agravando, tá? Nesse momento, o médico precisa fazer também outros exames clínicos e de sangue, como, por exemplo, para ver se tem uma plaquetopenia, para ver se os dedímeros deram positivos, para fim de determinar se esse quadro clínico que ele apresenta de dispneia provém de outros problemas, como, por exemplo, uma embolia pulmonar aguda, tá? Ou uma trombose, enfim, alguma coisa que eleve os níveis do dímero D, tá? Esse teste do dímero D ele detecta mecanismo de coagulação anormal, tá bom? Agora, qual é a grande chance da coisa acontecer quando a quarentena baixar? O cenário real, onde não há testagem para todo mundo, né? Ora, o indivíduo tem tosse e febre, mantém a quarentena por pelo menos 15 dias. Se, além de tosse e febre, apresenta dispneia e diarreia,
vai para o hospital e lá vai receber hidroxicloroquina com azitromicina e mantém a quarentena. Então, novamente, isso aqui não está ocorrendo hoje, no dia 2 de abril ainda, tá? Então, não há necessidade do indivíduo estar com esse grau de sintoma e ser internado. Mas também mandar ele de volta sem dar hidroxicloroquina e azitromicina pode significar o óbito dessa pessoa. Se você tem mais de 65 anos ou qualquer uma das comorbidades que se sabem, né, a saber, doença renal, diabetes não controlado, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, todas essas comorbidades, mantenham a quarentena. Então, vocês estão sujeitos a ter problema. Existe uma novidade agora com relação a diagnóstico através de imagem na nuvem. A Huawei está disponibilizando um serviço de análise assistida por inteligência artificial. Ou seja, o hospital bate uma chapa, manda para a nuvem e em questão de segundos se tem o diagnóstico do caso. Tá? Isso já está sendo usado lá na China oficialmente pelo sistema de saúde deles. E aqui em São Paulo está em desenvolvimento, tá? Mas não foi ainda implementado. Mas é uma coisa bem interessante porque, além de fazer um diagnóstico rápido, ele também permite a administração dos recursos públicos, né? O número de leitos, aquela coisa toda. Esse aqui é a nota informativa do dia 29 de março, autorizando o uso da hidroxicloroquina para pacientes internados. Então, o que nós temos até hoje, o dia 2 de abril, é essa nota informativa aqui que autoriza o uso apenas em casos graves. Então, basicamente era isso. Agradeço a vocês terem assistido esse vídeo até agora. E se gostaram, por favor, deem um like, façam seus comentários, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode auxiliar. E não se esqueçam de inscrever-se no canal, porque assim essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.